Quem está feliz aqui essa noite? Glória a Deus, eu estou muito feliz por 3 motivos. O primeiro é que Deus está na casa. O segundo é porque nós vamos falar de reino. É um assunto que é um privilégio hoje em dia. E o terceiro é porque a Elaine colocou o modo reteté. Elaine, cadê a Elaine? Deus abençoe. Pessoal, antes de começar a entrar nessa palavra, entrar na palavra do reino, eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque o reino de Deus, na verdade, ele não pode ser pregado com palavras. O que nós fizemos aqui em relatar sobre o reino de Deus, na verdade, são informações para que você possa acessar o reino de Deus. Porque o que prega o reino de Deus, de fato, é as nossas atitudes. É a maneira com que vivemos, é a maneira com que nos comportamos. É o nosso estilo de vida que prega o reino de Deus lá fora. Então, é muito difícil pregar o reino com a palavra em si, o verbo. Mas, muitas vezes, Deus usa o verbo. E é necessário abrirmos o nosso coração. Mas, é necessário entender isso que eu falei. Porque, muitas vezes, meus irmãos, nós falamos coisas que não tem dentro de nós. E por um dos motivos muito grandes de eu raramente pregar, é que na minha cabeça, para me subir aqui, não pode sair palavra nenhuma de mim. E aí eu entro em uma situação de que eu nunca vou pregar. Eu vou fugir até o último. Porque é impossível não sair nada de mim se é eu que estou com o microfone. E é isso que a igreja precisa entender para quebrar a barreira e começar a falar do amor de Deus. Na verdade, você não precisa esperar o Espírito Santo entrar em você e você perder a consciência para falar do amor, para pregar a mensagem. O que você precisa fazer é liberar o que tem dentro de você. E aí quando você libera o que tem dentro de você, a sua casa começa a frutificar e você começa a anunciar um reino vindouro. Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero fazer uma ilustração aqui, porque quando nós vimos com nossos olhos é que a nossa mente pega e nunca mais esquece. Tem 3 homens aí bem corajosos, encorajados do Senhor? Tem? Já foi, veio 4 já. Faz o seguinte, um vem de lá, o outro fica aqui, o outro vem dali. Vem dali. Tu vem comigo. Vem aqui. Esse aqui é o Cristo. Amém? Você vai, quando você terminar essa peça de teatro aqui, você nunca mais vai esquecer, eu acho. Tem que me ajudar. Eu nunca fiz isso. Vem de lá. Lá onde está o Mavi está lá, é um exemplo, gente. Ele está no inferno lá. É um exemplo. Tá? Então é o seguinte, eu sou você e eu espiritualmente. Amém? Somos nós espiritualmente. Esse camarada aqui, ele é o nosso ego, nossa timidez, nossa soberba, tudo de ruim que tem em nós. Como um exemplo, porque na verdade é um homem de Deus, amém? Então é o seguinte, eu e você espiritualmente, estávamos indo a caminho do inferno, grudados com tudo que há de ruim na nossa frente. E lá vamos nós, vivendo sem saber o nosso destino, sem saber para onde estávamos indo, apenas vivendo conforme o que os nossos pais, os nossos avós nos ensinaram a viver. Muitos aqui, tem outros que já vieram num berço cristão, aí não é muito esse exemplo, tá? Mas aqui é uma pessoa que está vindo, vai caminhando, vai vivendo, aí xinga no trânsito, trai a mulher, faz tudo de ruim. E aí de repente um discípulo do Senhor sai de encontro a nós. E esse discípulo quem é? Pergunte para mim. É você e eu. O que eu estou falando está dentro da Bíblia. Os discípulos de Jesus saíam até o encontro e pregavam uma mensagem. Que mensagem é essa? Salvação. Prega uma mensagem de salvação para mim. Esse aqui é o ego. Eu sou, cara. Jesus, ele veio para restaurar todos os povos. Ele veio para restaurar a tua casa. Ele veio para te salvar.
Ele morreu por isso e ressuscitou. Então eu estou caminhando para o inferno, sem ter noção do que está acontecendo na minha vida. De repente um servo do Senhor vem e explica o que está acontecendo comigo. Quem está pegando? Amém. Fechou, tua parte fechou, está ótimo. Então eu paro no caminho, eu continuo, mas eu continuo parado, porque agora eu sou livre do inferno, porque tive acesso ao Evangelho. Mas eu estou na mesma direção, olha, pegue isso. Então eu começo a vir na igreja, começo a caminhar, vou caminhando, culto de domingo, culto de quarta-feira, volto para casa, eu vou no trânsito, de repente eu pego esse camarada e xingo um lá e depois eu volto. E aqui eu vivo assim, eu vou e volto, faço as mesmas coisas sempre. E assim, 90% da igreja hoje está vivendo. Porque é o crente, eu era e não sou mais. Mas o fim do evangelho não é eu estava indo para o pecado e de repente eu parei. O fim do evangelho é muito além disso. Então eu estou parado aqui, eu vivo uma vida que volta e meia eu abraço esse camarada. Aí de repente Jesus chega aonde? Por trás. Porque quem vem pela frente é os discípulos. Porque os discípulos precisam lidar com o pecado. Precisam lidar com a altivez, a soberba. Deus deixou para mim e para você lidar com essas coisas. Lidar com o soberbo lá fora, apanhar de um soberbo e depois da outra face, vem de lá para pregar. Mas Jesus nunca vai se apresentar pela frente. Jesus ele vai se apresentar sempre por trás. Jesus não vai se apresentar pela frente, coloque isso na sua cabeça. Por quê? Porque Lucas capítulo 12 vai dizer que existe um pequeno rebanho, que a Deus foi lhe dado o direito de entrar no reino. E esse pequeno rebanho, 10% da igreja hoje, tem o poder de fazer isso aqui, ó. Mudar a direção e andar contra o caminho. O que eu quero dizer com isso? Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. A palavra arrependimento é mudança de caminho. Eu estava indo para o inferno, grudado com tudo que é de ruim. Jesus chega por trás e fala: filho, então eu paro, sai daqui, viro para Jesus. E aonde há o reino dos céus, não pode haver timidez, não pode haver fornicação, não pode haver pecado. Então agora eu começo a caminhar com Jesus para o governo de Deus. E é sobre esse caminhar que eu quero falar essa noite. É sobre isso, fechou, rapaziada? Obrigado. É só para você entender como você era espiritualmente. Nós estávamos indo ao pecado até que um servo do Senhor, que você lembra bem ele, porque através da vida dele você conheceu Jesus, amém? Então ele anuncia para onde você está indo e com quem você está indo, como você está indo. Então você para. Mas esse não é o fim do evangelho, como eu disse. O fim do evangelho é largar aquele outro camarada que estava aqui e virar as costas. Mudança de caminho, mudança de mente, mudança, largar a justiça própria. Porque para virar o caminho, essa simples voltinha que eu dei aqui, tem que renunciar à sua vida. Sabe, que roupa eu vou usar? O que eu vou comer? Isso não cabe mais a você, porque essa simples viradinha que eu dei aqui, isso já ficou para trás. As preocupações. E essa simples meia volta que eu dei aqui, é o reino de Deus. Abre a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 12, rapidamente, para entrar no seu espírito isso. Lucas capítulo de número 12, versos de número 32, 31 e 32, coloca ali. Quem está conseguindo entender? Eu não sei você, mas eu quando eu vejo uma ilustração, eu entendo muito mais. Saiu? Olha lá. Buscai, verso 31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temais, volta, ó pequeno rebanho. Ou seja, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui essa noite.
Porque é pequeno, é um pequeno rebanho no meio da igreja gigantesca aí fora que Deus deu acesso a essa riqueza. Que Deus deu o poder de virar a direção. E agora eu preciso entender qual é esse governo. E a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso tirar de mim, se você é crente há algum tempo, quase tudo que foi lhe ensinado. Porque o que foi ensinado a você é enraizado com uma religião que, se você não arrancar, não vai frutificar essa semente. Essa mudança de caminho requer que eu preciso reconhecer que Jesus, o Messias, não é religioso. Não é um grande líder religioso igual o Papa, igual grandes pastores, não é. Jesus é um grande político. Jesus é um rei. E não estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de religião, estamos falando de um testamento, ou melhor, 2 testamentos. Falando de uma constituição de reino, onde esse rei tem poder. Que poder é esse? O poder que, quando ele fala, acontece. Quando esse rei falar na sua vida, seja coisa boa ou ruim, vai acontecer. Quando esse rei falar na nossa vida para nós fazermos algo, tem que ser feito. Então, quando eu entendo, Mavi, que o reino dos céus é, na verdade, um governo, e não só uma espiritualidade que emana poder para curar, libertar, mas é um governo, que se trata de um governo político, que vai governar a nação. Eu começo a perceber que eu estava a caminho do inferno, mas Deus me encontrou e fez eu virar, e não só me livrou do inferno, como me colocou para governar com Ele. Me tirou do lamaçal e me colocou num trono. Muitas pessoas falam isso, mas não têm a menor noção do que estão falando. Nós estamos falando de um trono monárquico que vai acontecer na terra, mas já é realidade dentro de algumas pessoas que já entenderam isso. Nós estamos falando de governar, faça isso. Você vai cuidar de 15 cidades, você vai cuidar de 14. Governar sobre pessoas. É sobre isso que a Bíblia está falando. O primeiro testamento era o testamento da religião, praticamente. Porque era tudo muito escuro, as pessoas faziam, mas não sabiam o que estavam fazendo direito, porque anunciava algo. Então, tinha que santificar a mulher, tinha que dar ofertas de vários tipos. Mas hoje em dia nós fizemos e sabemos o que estamos fazendo, porque o Novo Testamento é um testamento visível a nós, onde a oferta, ela não é mais imposta, onde a oferta é algo generoso, começando pelo nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo foi para a cruz por livre e espontânea vontade, porque Ele clamou ao Pai, quem sabe? E o Pai livrou Ele, mas Ele foi. A nossa oferta hoje é por livre e espontânea vontade. Quanto mais desse reino tem dentro de mim, mais eu entrego. E aí eu pego me perguntando: o que é ser um homem espiritual, pastor Daniel? Será que é xalamachuas o dia inteiro, e oração, e línguas, e ver anjo? E na verdade isso não é ser espiritual. Ser espiritual é saber as leis do governo, e ter os valores de Cristo dentro dos meus, e alterar os meus valores para ter os de Cristo. Então, quando eu bato de frente com algo aí na terra que não agrada a Deus, automaticamente os valores de Cristo vão ativar em mim, e eu vou ser um homem espiritual mais do que o xaramachus que não faz nada, porque eu vou bater de frente com o pecado. Eu vou bater, porque é assim. Você quer governar lá na frente, você tem que governar hoje. Você tem que governar hoje. Para governar precisa ser duro. Essa história de crente mimimi, crente assim muito delicado, os homens delicados assim, aí tudo bem, isso aí não é de Deus, porque está preparando o palco para o anticristo que vai ser afeminado. Porque na igreja hoje, a igreja, a massa da igreja, eu posso provar na Bíblia, eu vou fazer isso essa noite,
está preparando o palco para o anticristo, mas um pequeno rebanho está ouvindo o reino de Deus. Nós estamos aprendendo sobre esse governo. Esse governo que eu estou falando é um governo como qualquer outro, mas muito superior. Se você sair daqui hoje e atropelar uma pessoa lá fora, o que vai acontecer com você? Quem consegue responder? Vai preso? Alguém discorda? Levanta a mão. Todo mundo concorda? Se eu, porventura, por algum motivo, Mave, afligir as leis do reino dos céus, o que vai acontecer comigo? Vou preso. Mas espiritualmente. E está aí porque que 90% da igreja é presa espiritualmente. Se você for ler Mateus 16, está escrito que tudo que você ligar na terra já terá sido ligado no céu. Porque foi lhe dada uma chave, um poder sobre os laços do inferno, na edificação da igreja. Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro fala essa palavra, Jesus olha para ele e fala assim: sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. E as forças do inferno não prevalecerão. E tudo o que ligares aqui já terá sido ligado lá. O que for ligado lá, terá sido ligado aqui. E aí eu aprendo algo. Que quando eu penso em governo, eu penso em leis. E não tem como você bajular juiz aqui na terra. Ou você pratica certo e colhe dos frutos, ou você pratica errado e vive colhendo o fruto errado. Mesma coisa no mundo espiritual. É a mesma coisa. Ou nós vivemos corretamente e colhemos dos frutos espirituais, e quando eu colho dos frutos espirituais desse reino, a minha vida, eu não sei se essa é a palavra, sobeja, ela cresce, ela emana poder divino e paz, e é esse poder que vai fazer você pregar o reino lá fora. É por isso que eu preciso que você olhe para dentro de você hoje. O seu estilo de vida tem anunciado o governo? Adão anunciava o governo de Deus no jardim. Adão nomeou os animais. Adão guardou o jardim até um certo ponto. Se vestia de luz. Mas no momento que ele cai e peca, tudo que ele coloca a mão gera morte. Para ele não estragar o jardim, Deus ele tira o homem do jardim e coloca onde nós estamos hoje, nessa dimensão. E onde o homem coloca a mão hoje? Destruição. Os lugares mais lindos da terra, Mave, as reservas que o homem não tem muito acesso. Mas isso é para quem vive debaixo da condenação do pecado. Porque aos que vivem o reino hoje, a sua casa frutifica. A sua casa demora a ficar velha, por incrível que pareça. Os seus móveis duram mais. Até porque tem uma palavra na Bíblia da dracma perdida. Quem já viu? 10%. Se você perder um 10%, que 10% é esse? Faz o seguinte: arruma toda a casa que você vai achar em algum móvel escondido. Sabe o que a Bíblia está falando? Sabe o 10% que tu negou nesse mês para Deus? Vai lá, sua máquina de lavar estragou e foi bem mais caro. Procura na sua casa aí que você vai achar. Ou você entrega no altar, ou você procura aí. Uma hora você acha. Estou falando de governo. Leis que estão ativas hoje, proeminentes a um governo de Deus nessa terra. Governo esse que eu e você temos todo o acesso. Se na política terrena você não é nada, na do céu você é um embaixador.
Melhor, lá do céu, você é um rei, uma rainha. Sabe por quê? Porque quando você decidir exercer essa autoridade, os céus e a terra vão obedecer. E quando você dobrar o seu joelho, sabe o rei quando sentava no trono? Sabe o trono do rei? Aí vinha o réu lá e ele dava ordem. Sabe qual é o seu trono? O pé da sua cama quando você dobra o joelho. É ali que você pode determinar o que vai acontecer na sua vida e o que não vai. E o que você falar, Deus assina embaixo. Se você estiver dentro da lei. Porque nós podemos operacionalizar essa... Estou usando muita palavra difícil. Não sei se é coisa de pregador. Enfim. Nós podemos operar diante do governo de Deus debaixo do que já está escrito. Então, vamos voltar lá para a viradinha. Quando eu virei e comecei a caminhar, o Josué é a figura de Cristo, mas na verdade ele aqui não era o Cristo como pessoa, na verdade ele estava parado como se fosse esse Cristo aqui, ó. A Bíblia aberta, que está sempre atrás. Atrás da onde? Atrás do guarda-roupa, atrás das roupas, está atrás do rack, está atrás do sofá que caiu, está no banco de trás do carro, está sempre atrás. E você tem que sempre virar para ler. Mas quando você vira e começa a andar, você começa a descobrir acerca da Bíblia, dos valores, dos princípios, das leis, elas começam a entrar dentro de ti, dentro de você. E elas começam a gerar dentro de você uma grande árvore. Uma árvore que vai gerando água e vai gerando tudo que o mundo espiritual disponibiliza para você. E onde você passar, vai ter fruto. Então a grande questão para ser um homem espiritual não é orar. Não estou falando contra, se não ora, não vê poder. Tem que orar, tem que jejuar. Mas ser um homem espiritual é ter conhecimento da palavra de Deus. Ter conhecimento. Você não vai reinar. Escute o que eu estou falando. Você nunca vai reinar. Eu nunca vou reinar. Se eu não conhecer as leis do reino que eu estou entrando. Ou você acha. Tem alguém que acompanha a política aqui? Você acha que o prefeito está onde está? De repente, ou ele teve que estudar as leis para executar o melhor plano? Foi um acidente ele cair lá? O presidente, foi um acidente ele ter caído lá? Para governar? Não. Porque o governo que é exercido hoje na terra, até o governo da terra precisa estudar. Precisa saber aonde você está entrando. E é por isso, meus irmãos, que a igreja hoje se afastou tanto. Porque na verdade... a nossa vida falou mais alto do que a palavra de Deus. Os nossos sentimentos, as nossas dificuldades falou mais alto do que a palavra de Deus. O nosso testemunho falou mais alto. Existem cultos feitos ao Senhor, aonde é pregado o testemunho do pastor. Em várias igrejas. E é por isso que o povo foi decaindo. A ponto, mas assim, nós precisamos levar em consideração que a igreja precisa estar quase totalmente fora da realidade espiritual para que Jesus venha. Então não adianta orar, Senhor, corrija a igreja brasileira, porque na verdade, quando Ele corrigir, vai ser quando o céu estiver aberto e Ele estiver governando. Até lá, é só decadência. Mas tem um recado. Sai dela, povo meu, para não te contaminar. Sai do meio da corja. Para de dar ouvido na internet para quem você pensa que é bênção. Começa a dar ouvido por um pastor que está dobrando seu joelho todo dia para orar por você. Porque aí sim, você está debaixo do reino. O reino dos céus contém uma essência, contém um chamado, um chamamento. E esse chamamento
é o serviço. O crente que está dentro da igreja e não serve em nada, nenhuma área da igreja, e já está há um bom tempo, na verdade, desculpa, é que hoje é quarta-feira, posso falar? Posso mesmo? Posso, pai? Tu deixa? Se o camarada não quer fazer nada, falando de Bíblia, não estou dando minha opinião, mas a Bíblia, se ele não faz nada e está dentro da igreja há um bom tempo, ele já está atrapalhando. Porque o que não ajuda, ajuda a dividir. Porque outra hora, alguém vai entrar dentro da igreja e vai ver o camarada sempre não fazer nada e vai achar aquilo normal. E a essência que nós carregamos e construímos aqui é servir, o camarada nunca serve. Aí chega os outros e vê que ele nunca serve, também não servem. Então ele está ajudando a dividir. Se pisou aqui, bebe da água. Tem que fazer fila, Valber, para limpar a igreja. Tem que fazer fila para limpar a igreja, não para vir tocar no louvor. Tem que fazer fila para limpar o banheiro. Porque vale mais a pena fazer o que ninguém está vendo, meus irmãos. Vale muito mais a pena, porque quando ninguém está vendo, é que você está fazendo a viradinha e caminhando certinho. Pronto, mais uma para o jovem, a viradinha. Mas é verdade. Porque, na verdade, tudo que o diabo bota a mão, tudo que o diabo coloca a mão, melhor dizendo, ele inverte os valores de Deus. Só inverte. Ele não cria nada novo. Se Deus está dando, ele vai tirando. Se Deus está tirando, ele vai dando. Se Deus ele para um homem por causa da soberba, o diabo empurra. Vai, é teu. Se Deus está falando vai, o diabo fala, não, você não vai. Aí você fica, não, eu não vou porque eu tenho vergonha, né? Mas olha só, preste muita atenção nisso. A diferença do ladrão, do fornicador para o tímido, é quase nenhuma. Os três não vão herdar o reino. Porque não existe rei tímido. O rei faz o que tem que ser feito. Mas a timidez é algo bom. Sabe por quê? Porque as pessoas tímidas, elas tropeçam menos na palavra do que aquele que fala. Porque o que fala muito, volta e meia está tropeçando nas suas palavras e chorando pelos cantos. E ele precisa estar perto de um pastor chorando porque fez muita coisa errada. Falou muita coisa errada. E é por isso que geralmente os tímidos é que Deus entrega o microfone para conduzir uma igreja. Então saiba que se você foge de pregar, foge de ensinar as pessoas, talvez Deus está te chamando para conduzir uma igreja nesse tempo. Se você fala muito, talvez Deus está te chamando para encher uma igreja, para outro conduzir. Cada um é uma peça fundamental. Quem está aqui? Você consegue falar aí para a pessoa linda que está do seu lado aí, você é fundamental? Desse jeitinho aí mesmo? É muito bom falar de reino porque é para lá que nós vamos. E eu quero estar no melhor lugar do reino. E para isso eu preciso matar meu ego todos os dias. Por isso que sempre que alguém se levantar contra a minha vida, contra a minha família, eu dou glória. Depois de ficar um pouco bravo, mas eu dou glória. Porque a gente não pode passar uma imagem como pastor, como líder da igreja, faz parte da liderança, como alguém que é perfeito. Porque senão a pessoa que está embaixo vai achar que ela nunca vai chegar nesse nível. E se eu mostrar a verdade, você vai ver que estamos todo mundo no mesmo barco. Só que tem um detalhe, tem um grande detalhe nisso. Alguns têm a casa firmada na rocha. E alguns não têm essa rocha. Estão no mesmo lugar. Existe uma promessa, meu irmão, minha irmã. A promessa é: a tempestade vai vir. Não viva achando que vai ser mil maravilhas. A tempestade ela vai vir.
Mas quando essa tempestade chegar, não é a casa mais bonita que fica em pé. É a que tem Cristo. É a que virou o seu caminho e começou a andar junto com Cristo e conhecer as verdades e colocar em prática. Aí eu entro lá no começo. Por que o reino não pode ser pregado por palavras? Porque na verdade existe uma pregação para o reino. Abra sua Bíblia comigo, em Colossenses, capítulo de número, eu tenho que ver aqui, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Essa é a melhor mensagem do reino, que nós podemos, assim dizer, pregar lá fora. Colossenses capítulo 2, verso de número 16. Quem abriu, dá um glória a Deus aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Olha só, está bem fora do que muitas pessoas aí dentro da igreja fazem, né? Que julgam a pessoa até o que a pessoa está vestindo para dormir, a pessoa quer falar. Olha só, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, é que seus dias de festa, seus dias de paz, de alegria, são sombras das coisas futuras que anunciam o reino. Você viver alegre, você viver passeando, você viver desfrutando as melhores coisas dessa terra, faz você anunciar o reino. Porque ninguém vai se sentir atraído por algo derrotado. As pessoas se sentem atraídas por alguém que está vivendo feliz, e ela não consegue ver a pessoa triste. Está sempre festa, sempre alegre. Só tem uma maneira de eu viver assim, e você também. Se eu e você largarmos a nossa vida. O que nós vamos comer será amanhã. O que nós vamos vestir será amanhã. Como é que vai ser para pagar a conta? Dia 15 vai vencer o boleto, dia 10 vai vencer o cartão. Sabe essas coisinhas aí que a gente faz? Quando você largar isso, você vai ser feliz. Você sabe por quê? Eu vou profetizar na sua vida. Porque você vai largar isso, mas a conta vai ser paga igual. Você vai largar isso, a conta vai ser paga e ainda vai sobrar dinheiro para você viver feliz. Recebe? Aleluia. E aí eu começo a viver a plenitude, a paz do Senhor. O jardim de volta no meu coração e dentro da minha casa. Olha só. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é para você. Esse texto aqui é um dos textos que mudaram a minha vida. Que mudaram a minha vida. Eu falei com o evangelista Nadson. Esse texto mudou a minha vida, porque o que esse texto fala, que as pessoas falavam de mim, e eu parava. Eu falava, pô, esse camarada tem razão. Então eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque você nunca mais vai ser enganado por um religioso. Amém? Olha só, verso 18. Ninguém vos domine o seu arbítrio com pretexto de humildade. Olha só. Você é livre. O camarada quer te conduzir com pretexto de humildade. Como? De humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toca nisso, não prove isso, não manuseis isso. Olha só, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina e do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Anota esse texto e carrega com você. Sabe aquele cara quadrado, religioso,
que a cabeça está em 1920, no avivamento que Deus fez em 1920, que o cara só fala das roupas que usava em 1920, dos hinos que cantava em 1920, da pregação de 1920, que não aceita nada novo, sabe? Sabe esse cara? Sabe? Carnal que não está ligado à cabeça, não é a igreja. Nem dá ouvido. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é para quem os olhos nem viram, e os ouvidos ainda não ouviram. Esse é o reino de Deus, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. O que isso quer dizer? Que é algo completamente novo, que ninguém jamais pensou, e ninguém jamais viu, e ninguém jamais ouviu. É o que Deus tem preparado para você. E o camarada, quando vê algo novo, ele quer falar mal. Quadrado. A igreja não é mais como 2008. Não é mesmo, a igreja evoluiu. A igreja foi entregue selos proféticos de reino, revelações escatológicas e aquela coisa toda que quem estuda sabe. Foi entregue agora há pouco tempo, que muda a nossa vida. Vai começar o Java de novo. Se você quer descobrir essas coisas que eu estou falando, faça a sua inscrição. Não perca seu tempo. Chegou o tempo da ignorância. É hora de entender o que nós estamos falando, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Nós estamos cada vez mais ligados a Deus, mas nossos irmãos aí, aquela maioria, aquela grande maioria, aquele 90% da igreja, está fora. Sabe, é aquela que recebeu a palavra, está parado, faz as coisas, abraça o ego, depois volta, faz as coisas, abraça, e eles vivem, e nunca viram. Para nós encerrarmos, deixa eu ver a hora. Abra sua Bíblia em Apocalipse, deixa aberta. Apocalipse, capítulo de número 13. Estamos falando de reino. Aproximadamente 2.600 anos atrás, um homem chamado Nabucodonosor, um rei que existiu da Babilônia, teve um sonho. E esse sonho falava algo profético, falava de uma grande estátua. E a cabeça dessa estátua era uma cabeça de ouro fino. O seu peito e seus braços eram de prata. Seu ventre e sua coxa, se eu não me engano, era de cobre. Suas pernas e seus pés de ferro, mas os pés era ferro com barro. E acontece outra coisa no sonho, que depois eu vou falar. Mas ele não entende. Aí vem o profeta Daniel e começa a falar que essa estátua que ele está vendo são os governos dessa terra. São os governos que foram passar de período em período. O governo da Síria, o governo da Babilônia, o governo grego, romano. Foram passando. E o governo que ele está vendo por último, que é o do ferro com barro nos seus pés, é um governo que está ativo hoje. Governo de Roma. Que será ainda visto lá na grande tribulação. Vai acabar quando o governo de Cristo chegar na terra. Ele vai estar ativo até os últimos dias, esse governo. A grande questão é: para quem eu devo trabalhar e me preocupar? Porque, saiba de uma coisa, Apocalipse capítulo 13, quero que você leia comigo. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. O mar significa multidão de pessoas, países. Uma besta.
uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O que João está vendo em Apocalipse é que ele está vendo subir do meio do povo uma besta incontrolável, com 7 cabeças e 10 chifres, 7 líderes mundiais e 10 blocos de nações, aonde a política de hoje em dia, que nós tanto apoiamos, estará conectada diante da Bíblia. A política hoje estará conectada ali, servindo de ajuda para o anticristo. É por isso que aquele que recebe o governo de Cristo é de lá, não é daqui. Vive aqui e precisa sim casar no cartório. Por quê? Porque o casamento que nós fizemos aqui com a nossa esposa não é lá em cima espiritual, é aqui na terra. Nós casamos aqui, nós dividimos a mesma casa aqui. Então precisamos ir no cartório casar. Precisamos pagar nossos impostos porque vivemos aqui. Mas nós não somos daqui, somos de lá. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 13. A Bíblia vai dizer assim: Jesus está falando para a igreja, olha só: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A igreja passou a habitar onde está o trono. O trono fala de governo. Por quê? Porque na verdade a igreja começou a colocar política dentro da igreja. E a política lá de fora é do diabo. O mundo jaz não é em Deus. O reino que nós estamos falando está dentro de nós, mas ele vai ser manifesto ali na frente. O governo que nós vivemos hoje aqui vai servir de palco para o anticristo, meus irmãos. Abra a mente. Abra seu coração, ainda que seja duro. Troque esses valores antes que seja tarde. Então, o verso de número 24, do mesmo texto, olha só, 2:24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás. Como se não bastasse colocar o governo de Satanás dentro da igreja, nós conhecemos a profundeza dele. Nos infiltramos lá dentro. A profundeza. No meio daquele rolo, daquela coisa, só quem está lá sabe. E é por isso que a igreja está decaindo. Porque o poder que há na igreja é um poder tão grande que se nós erguermos as nossas mãos, todos os políticos lá fora têm que vir aqui pedir perdão. Mas não é o que acontece. Sabe o que acontece? Se eles erguerem as mãos, a igreja sai correndo para pedir perdão. E é por isso que Deus preparou um pequeno rebanho. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Daniel, para nós encerrarmos, porque eu tenho uma notícia de Deus para você essa noite. E a banda já pode subir. E eu quero que você celebre comigo uma música bem de celebração. Porque Deus está abrindo o coração de algumas pessoas essa noite. Esse governo que está sendo falado essa noite está dentro de você e você pode acessá-lo. Você deve acessá-lo. Porque a sua casa depende disso. E pessoas que talvez você nem conhece ainda mudarão o seu destino, porque você vai demonstrar a eles o seu estilo de vida. Quem abriu? Daniel, capítulo de número 2, verso de número 34. Olha só. Batera vem junto, hein? Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, está falando para que você possa se contextualizar.
dos governos da terra, essa política toda, desde o tempo da Babilônia, desde o tempo lá de Adão, quando Adão caiu até hoje. Tem um governo, vários governos estão governando a terra, mas de repente vai acontecer algo com essa estátua grande dos governos aqui que acham que estão abalando. Olha só, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Esse governo que a gente acha que está abalando agora, quando o governo de Cristo vir, vai esmiuçar, não vai sobrar nada. E sabe quem vai entrar lá para governar? Se coloca de pé, meu irmão. Se coloca de pé e dá um glória a Deus bem alto aí. Porque se for você, Deus está te vendo nesse lugar aqui. Eu tenho certeza que vai ser eu e vai ser você. Porque nós somos o pequeno rebanho. Quem vai? Quem vai dedicar o seu tempo na palavra de Deus? Quem vai virar as costas para o inferno e vai virar a frente para o Senhor? Quem vai tirar a Bíblia lá do armário? Está se levantando um povo que vai governar, que já governa. Esse é o reino de Deus, inabalável. É imparável, que nem diz o Receba. O reino de Deus é um governo que nada e ninguém, nenhum tipo de pessoa pode parar, nenhuma enfermidade pode parar, nenhuma circunstância pode parar. Se falaram para você que você não é capaz, o governo do Senhor está falando: você é capaz. Se você está nesse lugar, é Deus te chamando para governar nesse tempo. Governe sobre a sua casa, governe sobre a sua vida, sobre a sua saúde, governe sobre o seu emprego. Governe, exerça o governo. Eu vou criar o homem e domine ele sobre as coisas da terra. Domine ele sobre o peixe, sobre as aves, sobre os répteis. Ele terá o domínio. O governo está na sua mão. O governo está na sua mão. O governo está na sua mão. Salmos vai dizer que os pensamentos de Deus estão em cima e os dos homens estão na terra. Sabe por quê? Porque Deus, ele não quer se preocupar com as coisas da terra. O que ele tinha para fazer na terra, ele já fez. E deixou escrito para mim e para você descobrir e continuar, dar continuidade. Atingir outras pessoas com esse evangelho. Vou te dar um destino. Agora. Guarda a tua casa e lavra ela. O mesmo destino que Deus deu para Adão. Faça isso e você vai reinar com o Senhor. Independente do que se levante contra a sua vida e contra a sua família, exerça o governo que dentro de você. E quando a serpente bater no seu jardim e falar assim: pode ser bonito, pode ser bonita, mas aqui não. Na minha casa não. Quer falar mal da minha família? Pode falar. Não vai me parar. Quer falar mal da minha igreja? Pode falar. Não vai me parar. Porque uma pedra será cortada. E quando esse governo vier, quando esse governo estiver aqui, quem estará lá em cima governando?